Pessoal, boa noite. Boa noite. Galera, é o seguinte, eu também percebi que ficou dúvidas ainda sobre a parte de acionamentos pneumáticos pelo método cascata. Até o último exercício eu fiz uma solicitação de entrega e não saiu conforme o esperado. Aumentei o prazo para vocês realizarem a entrega, mas ainda mesmo assim não saiu de forma satisfatória. Vamos ver aqui. Ó, esse último trabalho aqui. O Cids não entregou, Jonathan não entregou, Eduardo, o Emerson. Então tá aqui o sistema pneumático, mas eu olhando por cima aqui, cara, não compreende, não atende aqueles requisitos da cascata. Uma que tem que separar os grupos é o mesmo número de linhas, e o número de linhas menos um, nós vamos ter o número de válvulas inversoras, que vão ficar abaixo das linhas pressurizadas. Então, esse cara aqui, não sei se atenderia. Ah, e outro detalhe aqui, Emerson, o Evair também, o Emerson e Evair. Para esse método cascata, não utiliza-se essas válvulas do tipo rolete, acionamento por rolete escamoteável, ou rolete normal, tá? Então isso aqui já não é interessante a utilização dessas válvulas do tipo rolete escamoteável, ou válvulas do tipo gatilho. Utiliza a válvula normal de rolete, tá bom? Então aqui o do Emerson não atenderia essa proposta. Eu não sei, tu fez? Tá com esse circuito montado aí, Emerson? Evair? Sim, professor. E ele funcionou obedecendo esses passos aqui? Sim. Cara, que interessante. E nesses. Bom, aqui tu deixou 0 e 100 avançado, 0 para recuado e 100 avançado, teve que alterar essas dimensões. Alguns teve que alterar. É, não, mas beleza. Mas vamos voltar lá no exercício. Eu vou refazer esse exercício aqui com vocês. Deixa eu ver. Só vocês que entregaram, que eu acho. É, só foi vocês. Eu entreguei ali, professor. Onde é que tá o do Luiz aí? Olha aí, Luiz. Tava entregue também. Olha aqui, ó. Aqui já seria. Ó, separou os grupos. 1, 2, 3, 4 grupos. O número de grupos é o mesmo número de linhas. E o número de linhas menos 1, nós temos que o número de válvulas inversoras. No nosso caso aqui, 3. Então aqui já ficaria compatível com a solicitação do trabalho. Vocês copiaram 2 vezes aqui. Sim, é porque eu achei que tu não ia conseguir enxergar ele, tipo, na horizontal, assim, daí eu coloquei na vertical também. Não, show de bola. Parabéns. Então vamos lá, meus amigos. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer novamente juntos esse cara aí. Daí tocamos o barco na parte de iniciação à eletropneumática. Deixa eu abrir aqui o nosso fluid sim. Só abrir um arquivo novo. Então aqui, meu amigo Jonathan. Vamos fazer montar um conjunto, depois a gente vai multiplicar esses conjuntos. 90, 180. E boa. Blá, blá.
duplo piloto aqui, o pneumático. Eu só não consegui fazer ele desse daí, tipo, pra ele ficar Contínuo? automático, sabe? Contínuo, não consegui fazer. Não, mas não era. Não é para deixar contínuo, não. Beleza, aqui. Conectar aqui. Zero. 0,0. E A1, 100 milímetros. Então aqui um conjunto já foi montado. Deixa eu pegar aqui uma válvula. Fechou. Cinco atuadores, né? 5 conjuntos de atuadores. Então vamos buscar aqui o texto. Era B+. A sequência era B+, C+, B-, A-, não, A+, A-, D+, C-, E+, D- e E-. É isso aqui, né? Show de bola. Então aqui, pessoal, a regrinha da cascata tem que não pode o atuador avançar e retornar. Então, quando ocorrer esse tipo de situação, nós vamos ter que quebrar em grupos. Então, nessa primeira atuação que B avançou, C avançou, ó, o B está retornando. Então, antes dele retornar, nós temos que separar eles desse grupo. Então, ele avança, mas não pode retornar no mesmo grupo. Ó, B retornou, A avançou, o A está avançando, retornando novamente. Então, nós vamos ter que separá-los. Aqui A-, D+, C-, E+, ó, o D já começar a repetir, porque já tem um D avançado aqui, o E também. Então aqui nós vamos ter que quebrar, separar em grupos. Isso aí. Então tá separado aqui os grupos. D+, C+, B-, A+, A-, D+, C-, E+, D- e E-. Show de bola. Seguindo, pessoal, então aqui nós separamos, totalizaram quantos grupos? Quantos grupos nós temos separados aqui? 4. 4 grupos. Então, 4 grupos é o mesmo número de linhas, né, Eduardo? Então, para 4 grupos, nós vamos colocar 4 válvulas inversoras. Então, linha 1. Linha 2. Linha 3. Linha 4. Daí, show de bola. 4 grupos, 4 linhas que serão pressurizadas. Outra regrinha, o que nós temos que inserir aqui, que serve uma regrinha da cascata? Alguém tem uma sugestão? O número de válvulas inversoras é o número de linhas menos
Grupo de linhas menos 1, nós vamos ter 3 válvulas inversoras. Então, 1, 2, 3. 3 válvulas inversoras. Show de bola. Então, aqui conectar na última linha. Última linha. Aqui entra na entrada de pressão da segunda válvula. Aqui entra na entrada de pressão da primeira válvula. Isso tá aí. Show de bola! Agora nós vamos montar os roletes. Vou montar os roletes nessas válvulas de memória. Então, para o primeiro avanço, ó, quando o B avançou, opa, que nós temos que ajustar, né? B0, B1, C0, C1, D0 recuado e D1 avançado. E aqui o último atuador, que é o E0 e o E1. Show de bola. Então, olha só, para o primeiro grupo, quando B avançar, ele vai chegar ao final do curso, vai tocar em B1 e vai abrir a válvula para a passagem do ar comprimido, que vai avançar o C aqui, conjunto de C. Então, nós vamos ter que pôr um B1 que vai ser responsável pelo avanço de C. Então, olha só, Emerson, pode ser esse rolete normal que utiliza. Então, B1, ele influencia no avanço de C. Então, aqui nós vamos falar B1. B1, que é B+. Nós poderíamos colocar B+, também, né? Mas se você estava fazendo dessa forma, vamos manter dessa forma. Então, B1 equivale que chegou ao final do curso aqui, vai abrir a passagem do ar comprimido para o segundo passo, que é o avanço de C. Olha só, aqui nós já estamos mudando o grupo, pessoal. Então, essas válvulas que mudam de grupo, elas vêm aqui embaixo da linha. Então, o primeiro grupo aqui, ela vai comandar a primeira válvula. O segundo grupo, a segunda válvula. E o terceiro grupo aqui, a terceira válvula. Então, o C1, C+, seria o C1. Esse cara aqui, ele é responsável pela mudança de linha. Então, vai mudar a linha pressurizada. Estava pressurizada essa primeira linha aqui, primeiramente. Quando mudar o grupo, vai pressurizar essa segunda linha. Tá? Então, B1, C1 vai ser conectado nessa primeira válvula. Ó, vai influenciar no retorno de C. Quando C retornar, ele vai avançar o A. Então, quando B retornar aqui, C-, B-, ele vai avançar o A. Então, para o avanço de A, nós vamos ter que colocar esse cara aqui como C, B-. Então, B- é B0. Show de bola. B0 aqui. Então, B retornou, influenciou no avanço de A. O A avançou, ele vai retornar, vai mudar de grupo. Então, mais uma válvula fim de curso aqui para mudança de grupo. Então, A1, onde é o A+, vem para o segundo grupo. Então, A+, A1, vai pressurizar essa segunda válvula. Ó, o A vai retornar e vai avançar o D. Então, quando o A retornar,
vai influenciar no avanço de D. Então, para o avanço de D, nós vamos colocar um a menos. Ó, a menos. Aqui nós vamos colocar a zero. A menos é igual a zero. Vai influenciar no avanço de D. Quando o D avançar, quando chegar aqui e bater em D1, vai fazer com que o C retorne. Então, esse cara aqui, vou colocar um D1. D1 que vai ser influenciar no retorno de C. Então, D1 vai fazer com que o C retorne. Beleza? O C retornando, ele vai influenciar lá no avanço de E. Então, quando o C retornar, o C0 vai avançar o E. C0 é responsável pelo avanço de E. Quando avançou E, olha só, vai mudar de grupo. Então, o E1 vai vir aqui embaixo. Então, mais um E1 aqui embaixo. Não configurei as válvulas. Show de bola. Beleza, então nós estávamos aqui no avanço de E1. Então a última válvula aqui é o E avançou aqui para mudança de grupo. Então E mais é E1 que está na última válvula aqui, que é o último grupo. Que vai mudar para o último grupo. Então o D- vai influenciar no retorno de E. Então aqui nós vamos colocar um D0. D0 que vai influenciar no retorno do quinto atuador aqui, ou do atuador do conjunto E. Beleza? E o último passo aqui, galera, ele vai em série com a botoeira de início, né? Então, o E- aqui, ele vai vir em série com a botoeira. Então, aqui nós vamos colocar um E0. E0. Show de bola. Aqui. E aqui. Beleza. Agora, para finalizar, nós vamos ter que montar a sequência desses atuadores de acordo com as linhas. Então, para a linha 1, nós vamos conectar o avanço de B e o avanço de C, ó, B+, e C+. Então, B+, tem que estar conectado nessa linha 1. E o C+. O C, para avançar, vai ter que estar conectado nessa linha 1 também. Então, B+, C+, na linha 1. O segundo grupo, B- e A-. Então, aqui na segunda linha, é o retorno de B e o avanço de A mais. Estão na segunda linha. Então, B- e A+,
vão ser conectados na linha 2. Então, A avança e B retorna, eles deverão estar conectados nesta linha 2. Terceiro grupo, pessoal, eles vão ser conectados esses passos aqui, essa sequência de acionamentos na terceira linha. Então, A menos, terceira linha, A menos para o retorno de A na terceira linha, o avanço de D na terceira linha, o retorno de C na terceira linha, e o avanço do atuador E na terceira linha. Tudo aqui na terceira linha. Agora, o último grupo é o retorno de D e o retorno de E. Então, E na última linha, o retorno de D tem que estar nesse lado aqui na última linha, e o retorno de D também na última linha. Ali. Então, se tudo correr de acordo com a montagem, vai tudo certinho, vai funcionar essa sequência. Então, vamos testar aí. Simulação pressurizada, vamos colocar aqui uma letra, uma cor vermelha e sem pressão um verdinho. Tá? Vamos nessa. Estou aí, né, pessoal? Vamos ver. Teobaldo, tá na escuta aí, Teobaldo? Olha aí. Teobaldo na escuta ou não? Teobaldo se mandou os exercícios aí no final de semana, mas eu percebi que faltou as molas. Até aqui nessa botoeira aqui se esqueceu de pôr mola, por isso que ele ia até a metade não funcionava mais. Mas vamos testar aqui como é que vai funcionar. Então, B mais, C mais, B menos, A mais, A menos, D mais, C menos, E mais, D menos e E menos. Então era isso aí, pessoal. A sequência de acionamento, segundo o método cascata, é eu fazer essa receitinha de bolo. Vocês têm ali a sequência dos passos dos atuadores, separa-se os grupos, define o número de linhas, que é igual ao mesmo número de grupos. O número de linhas menos 1, você vai ter o número de válvulas inversoras aqui abaixo das linhas. E o atuador, o último atuador que muda de grupo vai vir aqui embaixo, sendo que o primeiro atuador que mudou o grupo vai ser conectado na primeira válvula. O segundo atuador aqui que mudou o grupo vai ser conectado na segunda válvula. E o terceiro, a terceira válvula aqui, o atuador que passo do atuador que muda de grupo e mais, vai ser conectado na terceira válvula, tá? Então, tá aí o acionamento.
O Teobaldo acho que não tá aí na sala. Leomar, conseguiu fazer aí, cara? Thiago, conseguiu, Thiago? Cri, 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 cri. Mas enfim, pessoal. Então esse aqui era o momento de vocês... A ideia é que vocês aprendessem. Quando chegar no momento das aulas práticas, vocês vão estar montando esses circuitos aí dessa forma intuitiva e esse método em cascata. Nós tentamos, mas não saiu muito bem. Como que é? Nós tentamos fazer. Eu e o Alexandre. Mas não conseguiram? Não saiu. Oi, o Alexandre, o que deu com o homem? Mano, não sei, não tá participando das aulas. Mas você entrou em contato com ele? Sim, eu conversei com ele. Mas ele não... Acho que ele trancou o curso, né? Desistiu? Essa semana então, né? Hoje então ele trancou. Não, semana passada eu acho que eu já tinha essa notícia que ele tinha desistido. Ah, o Leomar tá sem computador aí, Leomar. Tá certo. Beleza, então, pessoal. Fábio, ficou tranquilo, Fábio? A ideia desse acionamento... Conseguiram fazer, Clebson e Fábio? Não, eu não conseguia. O Klebs estava sem computador também, daí não sei se ele conseguiu pegar o computador dele. Entendi. Mas beleza, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Pessoal, vamos conhecer aqui um pouquinho dos elementos utilizados na parte elétrica para os acionamentos pneumáticos e depois vamos fazer uns circuitinhos básicos e eu vou propor também mais um desafio para vocês, a ideia é que vocês vão trabalhando, já vão entendendo como que funciona essa sequência eletropneumática agora. Vamos fazer essa primeira aula do método intuitivo. Nas aulas seguintes, nós utilizamos uns outros métodos que seria mais para a utilização em circuitos mais complexos. Um que seria para diminuir o número de elementos no acionamento e o outro não prevê a diminuição do número de elementos, mas sim o atendimento dos passos do acionamento. Então, a minimização de contatos e a maximização de contatos. Botoeiras, pessoal. Essas botoeiras para o sistema eletropneumático é semelhante à do nosso sistema aqui. Então tem as botoeiras do tipo pulsante, tem as botoeiras do tipo trava e também as botoeiras do tipo emergência. Então botoeiras para emergência. Diferentemente da botoeira pneumática, o que vai passar por essa botoeira para fechar o circuito é a corrente elétrica. Então não passa mais o tubo na botoeira. Então no nosso sistema pneumático saía a mangueira lá do distribuidor, bloco de distribuição, entrava na botoeira e ficava pressurizada ali. Só abria um pulso de fluido pneumático da pressão pneumática mediante quando o operador solicitasse ou pressionasse essa botoeira. Agora vai ser diferente. Agora é como se fosse o interruptor da nossa residência. Então vai estar ali a chave que vai fechar o circuito, a lâmpada. Então, se você fechar ali o interruptor lá para acender a lâmpada lá do quarto de vocês, fecha o circuito, vai manter a lâmpada acesa.
Se der mais um pulso contrário lá, vai abrir o circuito interrompendo a corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica e vai desligar a lâmpada. Então vai seguir o mesmo princípio para o sistema de acionamento eletropneumático. Então, aqui alguns modelos de botoeira. Então, pulsantes, NF é normalmente fechado, NA normalmente aberto. Tá? Então, aqui o retorno por mola também tem essas botoeiras pulsantes. Botoeira ali do tipo emergência e botoeira com travo nós vamos estar utilizando. Sensores, pessoal. Então, são elementos ou dispositivos que podem ser tanto mecânicos como elétricos. São utilizados para indicar a ocorrência de um evento como, por exemplo, o fim de alguma operação e início de outras. Então, esses sensores seriam nossos fim de cursos. Fim de curso também é um sensor mecânico. Agora, no eletropneumático, nós vamos trabalhar com outros tipos de sensores, do tipo rolete elétrico, né? Vai ser um fim de curso, só que o que vai fechar os contatos, dando passagem à corrente elétrica. Vamos trabalhar com sensores indutivos, capacitivos, ópticos e sensores magnéticos. Também vai ser utilizado nas aulas práticas agora no início de agosto. Início de agosto não, talvez decorrer a partir do início de agosto. Então, olha, fim de curso tipo rolete. É esse cara aqui, ó, pessoal. Nós temos o comum, uma entrada aqui, onde é que nós vamos conectar um pino banana aqui, ou o cabo elétrico no pórtico azul ou no amarelo. Se nós trabalharmos com o comum aqui e no pórtico azul, vai ser o aberto. Então, esse rolete aqui só vai acionar, mandar um pulso elétrico para mudar a condição de uma outra eletroválvula mediante a pressão nesse rolete. Então, quando abaixar, vai fechar o contato. Fechando o contato, vai energizar o sistema. E aqui vai abrir. Aqui não, aqui vai permanecer dessa forma aqui. Então, tem o contato aberto e o contato fechado. Se eu conectar no branco e no amarelo, quando o atuador bater nesse final de curso aqui, nesse rolete, vai fazer o quê? Vai abrir o contato. Então, ele fica normalmente energizado. Quando chegar ao final do curso, ele desenergiza. Então, vai da lógica de acionamento aí para utilizar. Se vai utilizar os fechados ou os contato aberto. Então, aqui, novamente, o tipo rolete. Só um momento aqui, pessoal. Tchau. Então, do tipo rolê. Geralmente ele tem uma fechado. Então, esse ponto identificado pelo número 1 é o ponto onde ligaremos o positivo da fonte de tensão. Dessa forma, o ponto 1 em relação ao ponto 3, ele é normalmente fechado. Ou se fosse o 1 em relação ao ponto 2, ele vai ser normalmente aberto. Tá? Então, isso aí nós vamos trabalhar depois usando a lógica de funcionamento de um determinado circuito eletropneumático. Vamos saber se vamos conectar ele normalmente fechado ou normalmente aberto.
Sensor magnético. Então, os sensores magnéticos são comumente utilizados em cilindros pneumáticos, pois os cilindros normalmente possuem no êmbolo um ímã e a presença desse ímã é capaz de acionar esse sensor. Esse acionamento pode acontecer porque esses sensores identificam o campo magnético formado pelo ímã. Então, toda vez que aproximarmos um campo magnético ao sensor, ele fecha seu contato enviando sinal informando a presença. Galera, no atuador, ele é inserido, deixa eu ver aqui, onde é que tá o bichinho? Ó, esse cara aqui, esse sensor é inserido nas ranhuras dos atuadores. Os nossos atuadores lá da instituição, como trata-se de um atuador mini ISO, então não é de grande porte, ele é cilíndrico. E o sensor magnético para os nossos sensores é tipo uma cinta, é um anel. Então nós vamos revestir a camisa do sensor e quem que vai identificar o avanço da haste ou o retorno da haste é esses sensores. Então não vamos ter que inserir esses dispositivos na frente da haste do atuador. Então coloque-se sobre o atuador esses sensores magnéticos. Então quando o êmbolo magnético chegar lá na camisa dianteira lá do atuador, vai saber que ele está avançado, identificou lá o êmbolo magnético. E quando ele retornar totalmente o êmbolo e a haste do atuador, também vai criar um sinal lá identificando que ele está totalmente retornado. Tá? Então esse cara aqui também nós vamos utilizar bastante nas aulas práticas. Sensor indutivo, também nós temos esses sensores lá, são capazes de perceber a presença apenas de objetos metálicos, pessoal. Então são bastante utilizados nas indústrias de modo geral, e toda vez que um objeto metálico se aproxima-se desse sensor, gera-se uma corrente elétrica de fuga que o faz fechar seu contato interno, assim informando a presença do material. Então esse sensor agora o atuador, a haste do atuador não vai tocar no sensor, que não é mais do tipo rolete, que tem que tocar no sensor. Agora nós vamos parametrizar uma distância específica e então na chegada do avanço, digamos, lá do atuador, da haste do atuador pneumático, ele vai ser detectado com esse sensor indutivo. Então vai induzir uma corrente para fechar um contato ou abrindo um contato interno. Tá? Aqui também nós vamos utilizar os sensores capacitivos, que nós temos também para a utilização. Indutivo e capacitivo. Indutivo só materiais metálicos. O capacitivo pode detectar todo tipo de material. Material polimérico, a água, então, e até mesmo os materiais metálicos. O sensor óptico, pessoal. Então, esses sensores são capazes de perceber a maior parte dos objetos, pois seu funcionamento se dá pela emissão de um feixe de luz infravermelha. Eles podem ser de 3 tipos, por difusão, reflexível ou de barreira, mas independente do tipo, o funcionamento dele é o mesmo. Então nós também temos esses sensores ali para fazer os ensaios lá na nossa bancada pneumática. Nas nossas bancadas, temos 2 bancadas. Então, aqui a foto de um sensor óptico. Os contadores, então, são elementos fundamentais dentro dos comandos elétricos, pois com eles podemos fazer diversos tipos de lógicas para atender a diversos tipos de situações. Então aqui uma contatora, acredito que vocês já fizeram os acionamentos lá na unidade para fazer o fechamento de uma partida direta, talvez uma partida estrela triângulo, mas funciona da seguinte forma: assim que energizada a bobina A1 e A2 ali, os contatos abertos eles se fecharão e os contatos fechados eles se abrirão. Então, assim que desenergizar, ele volta à sua posição inicial. Então, o que está aberto fecha e o que está fechado abre. Assim que energizada a bobina da contatora. As válvulas solenoides, pessoal. Então, quando energizamos a solenoide, será produzido um campo elétrico na mesma que produz o mesmo comportamento de um ímã. Sendo assim, o êmbolo dentro da válvula solenoide é deslocado de uma forma, e dessa forma é capaz de mudar a posição da válvula direcional. Então aqui nós temos uma solenoide, na primeira figura, e na segunda figura uma eletroválvula, pessoal. É semelhante à válvula pneumática que nós estávamos utilizando até então, a de 5 duas vias. Agora não é mais
para essa válvula que não é mais o fluxo pneumático que vai mudar a condição do carretel interno. Agora é a corrente elétrica, assim que energizado esse solenoide, muda a condição do carretel interno. Ou seja, dando passagem ou não um sentido do fluxo pneumático. Então essa válvula aqui também, olha só, nós temos 2 consumidores, uma pressão e 2 escapes, 3 e 5. Então uma válvula 5 duas vias, uma eletroválvula, na verdade, 5 duas vias, acionada por duplo solenoide. Meu professor, Opa! e daí, tipo assim, como agora essas eletroválvulas aí, tipo, elas são bem melhor, né? Mas é Sim. bastante utilizado as outras pneumáticas, tipo, na indústria, assim, ou é bem Com pouco? certeza, Luiz. Uhum. É, Tanto a mas é mais... pneumática, dependendo da situação, são muito utilizados. Tanto a eletroválvula quanto as válvulas normais, só acionadas por a pressão pneumática. Ah, tá. Não, mas são muito utilizadas, cara. Até a simples solenoide tem a válvula 5 duas vias simples solenoide e essa 5 duas vias duplo solenoide, né? O tipo de acionamento dela. Então tem uma infinidade de aplicações. Então vai Aham. do critério lá que quem desenvolveu o sistema que vai utilizar os tipos de válvulas a escolha, né? Aham. Então aqui um tipo do solenoide energizado e desenergizado. Aqui só um esboço de como que funciona aqui esse êmbolo magnético. Então, com o solenoide desligado, a mola mantém o êmbolo acoplado em seu assento inferior. Então, olha só, tá acoplado aqui esse pino nesse assento inferior, onde é que não dá passagem à pressão pneumática. O fluxo de ar comprimido de P para A permanece fechado pela junta de vedação montada na base do êmbolo. E aqui nós temos uma situação do solenoide energizado. Ó, aqui tem azul, aqui já não está mais azul. Então, ó, quando energizado esse solenoide, ele cria um campo magnético e puxa esse pino. Então, dando assim a passagem do fluxo de P para o consumidor A. Então, assim que energizado, ela cria um campo magnético, puxa o pino do carretel, ou muda a condição do carretel interno da válvula, dando passagem ao fluido pneumático. Então aqui está desenergizado, então está vedado, por mais que seja pressurizado. E quando é energizado o solenoide, ó, ele só cria um campo magnético puxando esse êmbolo magnético, esse pininho aqui, onde vai dar passagem do P para A. E aqui é um esqueminha de um sistema eletropneumático, um atuador de dupla ação, uma válvula 5 duas vias acionada por simples solenoide, retorno por mola. Aqui é uma autorretenção ou um selo acoplado. Aqui seria um sistema semiautomático. Então, bate aqui na botoeira, energiza K1, K2 é fechado, aqui normalmente fechado, elas são contato normalmente fechado. Vai avançar o atuador, pois energizou o solenoide cuja etiqueta é Y0. Quando chegar ao final do curso aqui, esse êmbolo magnético aqui, vai bater em S1. Um S1 fecha o contato, energizando... Ah, não. Bateu em S1, quebra o contato aqui de onde ele estava fechado, vai abrir. Então, vai ser um sistema automático. Então, corta a corrente elétrica e manda a sua posição inicial aqui pelo auxílio dessa mola do atuador. Nós vamos fazer esse circuito aí também. Galera, tranquilos? Então, vamos lá para o Fluid Sim. Olha só. Vamos colocar um atuador mais básico aqui para nós fazer um acionamento elétrico. Então, o atuador de simples ação. Deixa eu pôr aqui também uma válvula reguladora de fluxo, só para nós regular o fluxo desse atuador. Regular no avanço. E nós precisamos de uma válvula
3 duas vias, pessoal. O que eu vou fazer aqui? Retorno por mola. E o tipo de acionamento aqui vai ser um solenoide. Então, esse cara aqui, agora, antes nós utilizávamos o sistema pneumático. Agora nós vamos utilizar esse cara aqui, que é a simbologia do solenoide. Então, está aqui a nossa válvula. Vou colocar aqui um lubrifil. Ok. Beleza. O que nós vamos precisar aqui, pessoal, para energizar esse solenoide? Nós vamos ter que pôr uma fonte aqui, 0,24 volts. Então, para isso, nós vamos buscar aqui, ó, nesse campo aqui da Biblioteca Geral do FluidSim, nós já temos aqui, ó, 0,24 volts. Então, 24 volts, 0 volts. Para acionar essa válvula, nós não vamos mais pressionar aqui diretamente no circuito do pneumático. Nós vamos ter que inserir, na verdade, uma botoeira para início do acionamento. E também, pessoal, uma solenoide da válvula. Olha só, a solenoide da válvula aqui no nosso simulador. Então, aqui, nossa solenoide da válvula. Vamos colocar um nome também. É interessante sempre etiquetar para que reconheça esse solenoide. Então, se eu colocar aqui 1Y1 e nesse solenoide eu não identificar, olha só, não vai fazer nada. Ó, por mais que eu feche o contato aqui, não vai partir o atuador. No software, ele tem que estar identificado com essa mesma etiqueta. Ah, você quer que aciona o solenoide 1Y1, então tem que dar o nome desse solenoide de 1Y1 também. Então, para que funcione o sistema. Então, 1Y1. Agora sim. Olha só. Eu já ia mexer aqui na válvula, mas tem que ser aqui na botoeira. Enquanto eu manter pressionado aqui a botoeira, o dedo na botoeira, vai estar energizado o solenoide e avançando o atuador. Soltando-se, volta à sua posição inicial. Então, aqui um circuitinho mais barbadinho, pessoal. Beleza, então aqui também, deixa eu ver como é que nós podíamos fazer um circuito aqui para esse cara aqui. Vamos colocar um retorno por mola e acionamento dele por solenoide, acionamento elétrico pneumático. Show de bola. Aqui também eu tenho que pôr uma etiqueta. 1Y2, 1Y2, vou pôr nessa etiqueta. Y2. Show de bola. Olha só, um método bem intuitivo. Agora, 1Y1 ou essa botoeira aciona o atuador de simples ação, retorno por mola. Ou nessa botoeira avança o atuador de dupla ação, porém com outro tipo de válvula, uma válvula 5 duas vias simples solenoide. Ó. Terminando a seção de força aqui, a volta para a sua posição inicial. Então só vai dar passagem para o avanço quando mudar a condição do carretel interno dessa válvula, dessa eletroválvula. Então, ó, energizou o solenoide, mudou a condição da válvula. Tirando-se o dedo da botoeira, volta à sua posição inicial. Outra opção. Vamos colocar aqui, mudar para um outro tipo de válvula. Uma válvula duplo solenoide.
Show de bola. Aqui também vamos para um Y4. Ali, agora diferente de retorno por mola, eu teria que ter uma outra botoeira para retornar esse atuador, que agora ela ficou uma memória aqui, pessoal. Uma válvula de memória. Então, quando eu energizar um Y2, ela permanece naquele estado. Para mudar a condição para o retorno desse atuador, eu preciso energizar esse solenoide. Então, tem que dar um pulso nessa botoeira aqui. Então, vai dar muito da lógica do projetista na montagem desses circuitos, né? Então, aqui avança e aqui retorna. Show de... Vamos fechar aqui. E agora, se nós quiséssemos fazer que nem daquela... Que nem estava lá no slide. Vamos ver... Ao invés dessa botoeira... Ao invés desta botoeira ser uma... Eles colocaram um rolete do fim de curso, ó. Válvula, o contato normalmente aberto, 2 cliques, nós vamos colocar contato do tipo rolete. Etiqueta A1. Olha só, agora fica um sisteminha semi-automático. Ah, tá, calma aí. Galera, pessoal, uma notícia triste para vocês. Uma notícia muito triste. E... Vocês conheceram o professor Klebi? Sim. O professor Klebi não faz mais parte da equipe. Ganhou uma ponta hoje, bicho velho. Sério? Sim. O bicho tá pegando lá. Mas por quê, professor? Hã? Por que deram a conta pro Clube? A redução de custo, né, cara? Segundo... Tá, mas segundo daí as pesquisas. não vai ter que contratar outro torneiro, a mesma coisa, pra pôr lá, pra dar aula Sim, daí? não sei qual que vai ser a estratégia. Provavelmente vão precisar de alguém lá para dar suporte lá, com certeza. Ô, que foda, hein? Foda mesmo. Então aqui, ó, pessoal. Então, mediante o pulso nessa botoeira, energiza um Y2. Chegando ao final do curso aqui, bate em A1, onde fecha o contato energizando um Y4. Então essa aqui vai ser a lógica inicial que vocês vão estar trabalhando também, toda aquela sequência pneumática, só que agora vocês vão ter que inserir esses roletes ou até mesmo sensores do tipo indutivo, ou óptico, ou capacitivo, ou magnético aqui no circuito. Então vamos também trabalhar, não vamos trabalhar hoje com a parte de contatos, o banco de contatos, relés, vamos só trabalhar na aula que vem. A aula que vem apresenta uma outra estratégia para vocês, para não ficar muito capaz de vocês acabarem se perdendo. Então hoje nós só vamos trabalhar com o método intuitivo. Então nesse sistema aqui automático, o que nós poderíamos fazer nesse mesmo circuito aqui, pessoal? Olha só, aqui
Dar-se a condição dessa válvula fazer o seguinte. Retorno por mola. Um elemento lógico. Que tipo de condição que é essa aqui, galera? Hã? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. Vocês tiveram essa condição aqui em pneumáticos, tá? Vocês fizeram alguns exercícios. Ou foi demonstrado para vocês. O tipo dessa condição. Essa é uma condição do tipo ou. Então pode-se acionar esse elemento pneumático em um lado da máquina ou em outro lado da máquina. Então tem essas duas possibilidades. Ou acionam por essa botoeira. Opa! Vai aonde, tchê? Beleza. Agora sim. Ó. Ou por essa botoeira. Ou do outro lado da máquina por essa botoeira. Então, comando lógico do tipo ou. E o comando utilizado para fins de segurança, meus amigos, qual que é? Botando emergência. Tem uma emergência, mas eu queria escutar aquela parte de simultaneidade. Então é o comando em série aqui que seria para o operador estar com as duas mãos ocupadas. Ó, nós não só mudamos a condição. Antes estava em paralelo, agora nós vamos fazer uma ligação em série. Agora, para funcionar o sistema, tem que estar com as duas mãos ocupadas, certo? Então, B1, cliquei com a minha mão esquerda nessa botoeira, e em B0 e B1 nós com a mão direita. Agora avança o sistema. Soltando-se qualquer um dos botões, volta à sua posição inicial ao atuador. Mas daria para inserir mais uma emergência aí. Mas a ideia desse comando desse simultâneo aqui, comando em série ou comando do tipo E, é para estar com as duas mãos ocupadas para o acionamento. Ó, tirou a mão da botoeira, o atuador começa a retornar. Beleza? O que nós podíamos fazer aqui mais? Colocar um outro tipo de atuador, voltar aqui para o elétrico. Uhum. A1, A0 e A1. A0, tipo roleta. E A1. Isso aí. B0 e B1.
aqui da seguinte forma, pessoal. Vamos ver se vai funcionar. Para o B0, ficaria um ciclo único. Então, toda vez que eu pressionar a botoeira B0, eu faço um ciclo único. E para o ciclo contínuo, deveria pressionar a botoeira B1. Então, está pressionada a botoeira B1. Fiz o startup do sistema, parametrizei o atuador, a distância, e agora vai ficar atuando de forma automática, contínua. E se fosse mais um atuador? Aqui nós estamos trabalhando só com um atuador. Então vamos fazer o seguinte. A sequência vai ser... Inserir texto. A mais... B mais, A menos e B menos. Barbadinha de circuitinho. Então aqui, atuador A, atuador B. B0 e B1. Para a segunda válvula, então nós temos um Y2, um Y1 e um Y2. Vamos colocar aqui um Y1 para o avanço e um Y2 para o retorno. No segundo atuador, nós vamos colocar 2Y1 para o avanço, 2Y1 para o avanço e 2Y2 para o retorno do atuador B. Beleza. Então vamos nessa, galera. Aqui nós temos os fins de cursos, A0 e A1, B0 e B1. Só arrastar aqui para o lado. Então botoeiro de início aqui, B0. Para avançar o atuador A+, qual que é nós vamos ter que deixar em série qual solenoide energizado aqui com o circuito para que avance o atuador A. O que vocês me dizem aí, pessoal? Qual solenoide nós vamos ter que deixar aqui em série para avançar, em série com a botoeira para avançar o atuador A? Um Y1, um Y2, 2Y1 ou 2Y2? Eu acho que é um Y2. Um Y1, né? Também acho que seria esse cara aí, um Y1. Então, um Y1. Beleza. Então, vocês já podem ir testando. B0, ó, já deu coincidente que com etiquetas duplicadas. Então, aqui vou escrever Start. Botoeiro de início. Então, ó, isso aí. Energizou um Y1, avançou. Bateu em A1. A1 vai ter que influenciar na mudança desta válvula aqui. Então, A1 vai ter que estar em série esse solenoide aqui, dessa válvula 2Y1. Então, quando bater em A1, energiza esse solenoide para o atuador avançar. Então, aqui nós vamos colocar
2Y1. Vamos ver aí como vai funcionar. Tem que ligar aqui esse. A1 avançou, A avançou, B avançou. Bateu em B1, tem que fazer com que mude essa condição dessa válvula aqui, 1Y2. Então, quando bater em B1, vai energizar esse solenoide 1Y2. Então, aqui 1Y2. E o fim de curso é do tipo B1. Vamos lá. A mais, B mais, A menos e o B tem que retornar. Então, quando o A retornou aqui a 0, tem que energizar esse solenoide 2Y2. Então, a 0 tem que energizar o solenoide 2Y2. Isso aí. Então, vamos nessa. A mais, B mais, A menos e B menos. Agora, se eu quisesse deixar contínuo isso aí, pessoal. Vamos ver, se eu deixar aqui pressurizado, aqui, energizado, então, mantendo mais. Então, vamos colocar esse cara aqui. Deixa eu ver. Dois Y, B1, B0, B0. Vamos ver. Agora sim, agora vai dar certo. O último sensor de finalização, deixei em série com a botoeira e com a primeira válvula solenoide 1Y1. Então, um botão para fazer a parametrização inicial, ciclo único, e aqui um botão em paralelo para fazer o ciclo contínuo. Então, olha só.
ciclo único, só que aqui nós temos que pôr uma botoeira com trava, né? Uhum. Um ciclo único. Ficou tudo certinho, ajustado, e agora um ciclo contínuo. Olha, voltou a iniciar o ciclo novamente. Galera, tranquilos aí, meus jovens? O que acharam? Bem tranquilo, né? Não é? Não tem muito segredo, não. Aqui tá bem tranquilo esses circuitinhos iniciais. Na semana que vem nós vamos trabalhar com a parte de minimização de contatos. Então já vamos utilizar as contatoras, fazer o selo de auto-retenção, ligar dominante, desligar dominante. E nas próximas aulas vamos trabalhar com a parte de maximização de contatos também. Ô, professor, Opa, e o professor de elétrica lá, o João, ele falou que tem como a gente fazer, tipo, as partidas direta, reversora, assim, pelo Fluid Sync, só que eu tentei e não consegui, tu sabe como fazer? direta. Não, acho que daí seria. Não, dá sim. Porque eu tentei ali, só que eu não achei, não lembro qual que eram os componentes que eu não achava, sabe? Não, deve ter componentes aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Inserir elétricos. Os relé. O que nós precisaríamos lá, galera? Sens- sensor, relé. Relé contador aqui. Atenção. Olha aqui, ó, os computadores aqui para. Aqui o que nós não vamos ter é o relé térmico, né? É. E- Só que eu não lembro o que que era que não tava conseguindo, acho que era na hora de ligar os contatos, assim, sabe? Tipo, a bobina da contatora não achava, não lembro bem certo. É. Viu? Eu nunca fiz aqui, Luiz, mas deve ter, né, cara? Eu acho que se você buscar no YouTube, deve ter alguma situação que dê para fazer essa. Mas, Aham. mas por que você quer fazer no FleetSim? Não, era pra fazer, era para testar, sabe? Tipo, se tava certo a atividade, sabe? Ah, não, tem um software específico, é o CAD Simo, não sei se já utilizaram. Não, não. Eu vou carregar para vocês ali o CAD Simo, daí não tem erro, quer ver? Já vou mostrar já que você pediu. Aham. Daí, caso vocês precisem utilizar futuramente, vocês já têm ele. Deve estar documentos. Ó, CAD Simo
3.0. Esse cara aqui, ó. Esse aqui não tem erro, Luiz. Ah, pode crer. Ó, daí insere a senha 4962. 4962. Agora sim, bicho, velho. Olha só. Aqui tem toda a parte de contadores bifásicos, trifásicos, motores com os polos de ligação, fusíveis. Aqui, olha só os relé térmicos. Então, você consegue fazer o projeto elétrico dessa forma. É mais fácil do que o FluidSim. Porque o Ah, SPSim tá. Entendi. é só puxar os fios, né? Não, beleza. Eu vou estar usando ele, conectando ele ali no grupo da turma lá para vocês. Beleza. A linha, deixa eu ver, tem que pegar a linha aqui, cara. Olha só, no CAD Simo, tem essa opção aqui, ó, Luiz. Olha só, percebe que tem um atuador pneumático aqui? Aqui você consegue simular uma partida pneumática, eletropneumática. Agora no Ah, CAD, no CAD Simu você não. No FluidSim você não consegue simular o motor, acredito eu. aham. Cara, por que não tá buscando esse componente? Ah, claro que onde é que tá os atuadores? Eu tava clicando no lugar errado. Olha só, já vem com as válvulas pré-configuráveis. Olha os atuadores aí. Duplo solenoide. Olha aqui, dá pra você parametrizar, nem sabia disso, fica. Biestável, bloqueados. Legal. Mas beleza. Pessoal, ali quanto a essa parte de acionamento pneumático aqui, esse método intuitivo ficou claro? Ficou alguma dúvida? Pra mim tá de boa. Eduardo? Tá de boa, Eduardo? Tá de boa também. Beleza. Então é o seguinte, vamos propor mais uma atividade para vocês. Então eu vou estar postando uma atividade lá, mas bem tranquilo, só para nós fechar com chave de ouro aí. E vocês vai ser um pouquinho, mas bem pouquinho. Vou colocar um atuador a mais. Vou manter um circuito direto, mas só para vocês ir pegando essa lógica de onde vocês vão colocar os fins de cursos, bem como a série das válvulas solenoides, aqui das solenoides da válvula. Então, o circuito que eu vou propor para vocês vai ser A mais, B mais. Agora é elétrico, não é pneumático puro. C mais, A menos, B menos e C menos. Bem tranquilo. É semelhante a esse atuador aqui, esse comando que vocês vão fazer, só vão pôr um atuador conjunto de atuação a mais, tá? Bem tranquilo essa entrega. E daí na aula que vem, segunda-feira que vem, daí nós já vamos começar a trabalhar com a parte de contator, essa parte de
minimização de contatos. Eu acredito que vai ser é mais complicada aquela parte, por isso que eu não quero misturar com vocês hoje. Aqui vocês conseguem trabalhar bem tranquilo, aqui fazer o circuito eletropneumático. Na parte de minimização de contatos, vai exigir um pouco de lógica, pessoal. Vocês vão ter que pensar um pouquinho a mais aí para ver como vai funcionar os circuitos. Beleza, meus jovens? Beleza, beleza. Beleza. Então vou fechar por aqui. Beleza. Deixar um tempo aí, eu vou ficar no apoio aí para vocês ir fazendo a proposta desse exercício. Em qualquer situação, só dá um toque aí no celular ou no Teams. Galera, um abraço, boa noite e boa semana. Falou, professor. Você também. Falou, boa noite. Brush your teeth up and down your